Olá pessoas, eu sou o Estevão, tenho 32 anos e se você acha que tá bom agora, é porque você não viu na minha época. Me respeita que eu tô aqui desde que tudo isso aqui era mato, viu? Muito bem, pessoas, hoje estamos estreando um quadro novo. Na verdade, a gente teve um embrião dele no primeiro vídeo de 2020, de quando eu falava do que a nossa idade, o envelhecer, estragou, né? E uma dessas coisas foi o Ano Novo, como eu disse lá naquele vídeo. Fazia muito mais sentido na minha infância o Ano Novo do que faz agora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que era muito melhor antes e que agora tá bem chatinho, bem mequetrefe na minha opinião, que é o cinema, meus amores. E quando eu falo de cinema, eu não tô falando necessariamente dos filmes, apesar de também estar falando dos filmes. Eu estou falando de tudo, da estrutura, de como funcionava a logística. Tudo isso era muito mais interessante, meu filho. A primeira coisa que podemos falar sobre cinema na minha época, de quando eu era criança, é que não existia essas salas de cinema com degrau não, meus filhos. Hoje você vê essas salas de cinema que começa uma cadeira aqui, a outra cadeira tá lá embaixo, aí todo mundo consegue enxergar a tela com facilidade. Na verdade, você consegue até olhar pra frente e ver a tela, você não precisa ficar olhando pra cima em nenhum momento. O que é isso? Que história é essa de cinema ter agora, essa degrau, essas coisas absurdas? Cinema bom era aquele cinema que as cadeiras eram praticamente planas, tinha um pequeno declive para você subir na rampinha, para você subir nas outras cadeiras, mas você tinha que ficar caçando um lugar que não tivesse uma pessoa enorme na sua frente para você conseguir enxergar a tela. E inclusive você tinha que chegar cedo, meu filho, para conseguir pegar um lugar lá em cima. Que se você pegasse um lugar mais na frente, a dificuldade de enxergar o filme era grande, porque você tinha que ficar praticamente olhando para cima. Eu sei que hoje ainda tem que ficar olhando para cima se você pegar uma das primeiras cadeiras. Subiu 2, 3 degraus ali hoje, você já consegue assistir o filme perfeitamente. Cadê a graça? Cadê a dificuldade, o desafio? Cadê? Não tem mais. Agora todo mundo consegue enxergar a tela do cinema tranquilamente. Na minha época era muito mais interessante, existia toda uma aventura. Tinha que chegar mais cedo, tinha que pegar fila e também não tinha esse negócio de lugar marcado não. Era na raça, meu filho. Dorme na fila. Fica na fila horas para assistir o filme para pegar um lugar bom. Se é que vai pegar lugar bom ainda, se não tinha alguém mais esperto que você que chegou antes. Sem contar que assim, não era essa mamata toda, né? A gente tá acostumado com toda essa tecnologia que as coisas estão assim, ó, na nossa mão. Então o filme gringo estreia lá fora e estreia aqui simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. E a gente sabe que existem até filmes gringos que estreiam aqui no Brasil antes do que estreiam fora. E eu fico assim, o quê? Que é isso? Que absurdo! Antes a gente tinha que ficar esperando, ficava ansioso pela chegada do filme que já tinha estreado lá, já tava todo mundo comentando, o filme já tava estourando de sucesso e a gente aqui, ó, todo numa ansiedade. Ah, Estevão, mas você tá falando que isso é melhor? Claro que é melhor, meu filho, claro que é melhor, é muito mais interessante você ficar ali na ansiedade, na expectativa pra saber o que ia chegar o filme. Aí não tinha essa de você entrar na internet rapidinho pra ficar vendo sinopse de filme, pra ficar vendo trailer, não sei o que. Você só conseguia ver o trailer se você fosse assistir um outro filme e soubesse que o trailer do filme que você quer assistir estava em cartaz naquele filme. E cartaz de filme não era assim a ver navios, não. Eu lembro que eu ia no cinema pra saber as coisas que iam estrear nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas temporadas. Que tinha lá os filmes em breve, eu falava, olha que vai estrear, eu não sabia. Eu ficava descobrindo pelo cinema que tinha o cartaz escrito em breve em cima e eu nem sabia a data. Eu ia saber a data depois. Ó, eu peguei um dado aqui só pra vocês terem uma noção de como era muito mais saboroso. E peguei o filme que mora no meu coração, que é o Rei Leão. O Rei Leão estreou lá fora nos Estados Unidos no dia 15 de junho, mês 6, de 1994. E só foi chegar nos cinemas brasileiros em 8 de julho do mesmo ano. Então foi quase um mês depois, foi quase um mês depois que foi chegar o filme aqui. E era assim com todos os filmes, não era essa facilidade, essa tetice não. E sem falar que, beleza, assistiu o filme no cinema e gostou? Quer ver de novo? Ou paga o ingresso, meu filho, ou espera. E espera muito, porque os filmes demoravam muito para sair em qualquer tipo de mídia que você pudesse pegar para assistir. Não era essa maravilha que hoje você assiste um filme numa semana, na outra semana o filme tá no Telecine, na semana o filme tá no Disney Plus, na outra semana o filme tá na Netflix. Inclusive, tem filme que nem no cinema estreia, já vai direto pro streaming. Qual que é a graça de assistir filme em casa? Eu quero ir no cinema, eu quero ir na tela grande, eu quero ter essa emoção de assistir. E depois, se eu quiser rever, eu vou rever para lembrar da emoção que eu tive
lá no cinema. E agora fica essa graça de ficar assistindo as coisas em casa e ser tudo muito fácil. Por isso que as pessoas não dão valor nas coisas. Porque as coisas estão muito fáceis, meu filho. Não é muito fácil desse jeito. Na minha época era que era bom. A fita do Rei Leão só foi lançada, fita VHS, aquela verdinha bonita. A fita VHS só foi lançada do Rei Leão um ano depois do lançamento no cinema. A fita chegou em 1995, no mês de junho também, no meio do ano, que são as férias de verão lá nos Estados Unidos e as férias do meio de ano, inverninho aqui no Brasil. Então você ficou um ano esperando, depois de ter assistido o Rei Leão no cinema, para poder assistir de forma original, porque sempre teve os piratas por aí, né? Mas de forma original, o Rei Leão na sua casa, de poder comprar a fita, de poder ter essa coisa para você, sem contar essa coisa maravilhosa que é a fita. E hoje até o DVD tá obsoleto, porque a gente tem tudo em arquivo, a gente tem tudo no streaming, tá? A fita era uma emoção. Por que a fita era uma emoção? Porque sempre tinha, gente, era uma regra, sempre tinha um pedacinho da fita do filme que você mais gostava que tava bugadinho. E não era uma coisa que acontecia uma vez que você assistia, não. Era todas as vezes, e quanto mais você assistia, o bug parece que ia aumentando cada vez mais. Aquilo ali já fazia praticamente parte do filme para você. Sem contar as vezes que você precisava dar uma adiantada para a fita voltar pro rolo e você perdia um leiozinho do filme para conseguir continuar assistindo. Olha que nostalgia maravilhosa, porque a fita, querendo ou não tava ali só com um filme que você ama registrado, igual tá para todas as pessoas. Ele tinha uma característica específica e especial para você. Ele só tinha o bug na sua fita. A outra fita do seu amigo não ia ter esse bug, ia ter outro bug em outro lugar. Sem contar que era maravilhoso os anúncios que apareciam nas fitas para você identificar qual eram as fitas originais, que tinham o selo da UVB na lombada e tinha uma figurinha que era translúcida e ela era verde. E aí eles faziam todo um comercial para saber se a fita ela era verdadeira ou não, e era maravilhoso isso. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca indelével na face superior, o selo da UBV na lombada e o holograma com o Mickey Feiticeiro. E falando em fita, uma coisa maravilhosa que foi extinta, porque hoje a gente consegue fazer tudo pelo computador ou pelo celular, é a locadora de filmes. Mano, que lugar sensacional, porque não é todo filme que você quer assistir que você vai ter condição de comprar. Você não vai comprar um monte de fita e ter uma coleção. Na verdade, você até pode, mas ia ficar um pouco caro. E hoje você tem tudo na internet. Na época não era tão fácil assim não, meu filho. Você tinha que ir na locadora para alugar a fita na locadora. Então você ficava ali também naquela ansiedade de ir na locadora, e se o filme fosse muito aguardado, tinha uma chance de você ficar numa fila de espera para conseguir alugar. Eu lembro que quando foi lançado o filme, óbvio que eu vou continuar falando do Rei Leão, o filme do Rei Leão 2, eu fiquei muito ansioso para assistir. Eu falei, preciso muito ver a continuação de Rei Leão, porque Rei Leão é maravilhoso, então Rei Leão 2 vai ser maravilhoso. Tinha um risco muito grande de você chegar na locadora e a fita não tá lá, sem contar que filmes muito longos, como Titanic, por exemplo, eles eram divididos em duas fitas, porque eu sei lá por quê, né? Porque a gente comprava a fita pra gravar em casa, a fita tinha 8 horas de filmagem. Quando você ia pegar um filme original, não podia passar muito de 2 horas. Então, como o Rei Leão já tem lá por umas 3 e tralalá, então eles dividiam em 2 fitas. E eu lembro que quando eu assisti Titanic, toda vez a fita da segunda parte tava bugadinha no começo, fazia até conseguir se deixar assim lisinho e continuar assistindo o filme. Sem contar que aí ficava aquela caixona grandona do Titanic. Tem alguns outros filmes, eu nem vou lembrar aqui, outros filmes que tem tanto tempo de duração que vinham em 2 fitas. E também o fato de que, primeiro, na prateleira da locadora não ficavam as fitas verdadeiras. Pelo menos as locadoras que eu frequentava não ficavam. O que ficava na prateleira era só a embalagem, né? Com a capinha do filme bonitinho para você alugar, enquanto a fita estava guardada bem
guardadinha, bonitinha, uma embalagenzinha neutra pra ficar ali guardada, preservada, para as pessoas não ficarem manuseando e não quebrando a fita. E aí você ficava os dias que você precisava ficar com o filme, né? Tinha um prazo de dias, dependendo do lançamento, normalmente era um prazo mais curto, o filme que já não era tão lançamento já podia ficar uns 4 dias pelo menos. Se você atrasasse, você pagava multa, sem contar a seção perigosa e secreta da locadora que ninguém podia frequentar, que era com filmes adultos, vamos chamar assim, né? Então sempre tinha uma salinha reservada dentro da locadora que tinha aquela cortininha bem brega que a sua avó tinha na casa dela, sabe? Que você conseguia ver e não conseguia. E eu sempre passava ali na frente, dava uma espichada de olho, porque a graça era essa. Então era uma aventura, né? Pô, nem pra ter acesso a esse tipo de conteúdo era tão fácil assim, porque a internet era meio precária, era meio difícil, era meio lenta, era tudo diferente, mas não significa que era tudo ruim, era tudo maravilhoso. E aí chegamos no cinema nacional, né? Que tá quase ali com o conteúdo adulto, né? Na minha época de infância, filme nacional era praticamente 100% pornô chanchada. Era um filme ali que tinha umas esfregâncias, um povo com mamilo de fora, e mostrava uma selva, e mostrava um glúteo, e pouco conteúdo, umas atuações esquisitas, pouco incentivo para o cinema nacional. E eu ouso dizer então que essa é uma das poucas coisas que nesse universo do cinema melhorou daquele tempo, né, da minha época para agora. Porque agora realmente existe um incentivo maior, existem filmes nacionais que são de muito boa qualidade comparados muitas vezes a filmes lá de fora. Boas histórias, boas atuações, boas direções, bons roteiros. Então dá gosto de assistir o filme nacional. E se você aí é um babaca... Esteban tá falando de filme nacional é uma porcaria. É porque você é um babaca que nunca deu oportunidade pro filme nacional, porque o filme nacional tá muito bom. Bom, é isso, gente. Eu ainda acho que o cinema na minha época, quando eu era criança, era muito mais interessante do que é agora. E você? Você acha que tá mais legal agora? Ou você curtia as aventuras que era ir no cinema e conseguir as coisas, as expectativas e a ansiedade que gerava? E você também me diga outras coisas que você consegue enxergar de diferenças que existiam no cinema, nesse universo do cinema, que temos agora e que não era diferente antes e que você achava muito mais legal antes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, contem suas histórias aqui nos comentários. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.